Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir e nós aqui do Mensagens Kardecistas desejamos a todos vocês, a todas as irmãs e a todos os irmãos, um excelente ano de 2022, um excelente ano novo. Que todos nós, nesse novo ano, nesse 2022, possamos juntos buscar a felicidade, buscar o amor, buscar nossa reforma íntima, que seja um ano repleto de felicidade para todos nós, repleto de realizações e que principalmente a gente tenha possibilidades de evoluir espiritualmente, moralmente, que é o que buscamos todos os anos, não é verdade? E que esse ano novo, né, assim como acontece no Réveillon, assim como sempre acontece no Natal, que esse espírito de Natal e de Ano Novo, ele dure em nós durante o ano todo de 2022, durante todos os 365 dias. Que a gente tenha aquela vontade que a gente tem no Natal e no Ano Novo de praticar a caridade, de abraçarmos e beijarmos as pessoas que amamos, né? E aquela vontade que a gente tem de encontrar as pessoas, de bater papo, de interagir. Que isso possa ser presente na nossa vida em todo o ano de 2022. Essa semana nós retomamos os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e essa é a palestra de segunda que vocês já estão tão acostumados, né, a assistir todas as segundas-feiras já com um esquenta do tema da nossa live do Evangelho no Lar, que acontece na quarta-feira às 20 horas. Essa semana nós iniciamos o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E desse capítulo 18 estudaremos os itens 1 e 2. Os itens 1 e 2, eles referem-se à parábola do festim de bodas. E aí a gente vai utilizar, né, essa parábola do festim de bodas para fazer o nosso bate-papo do Evangelho no Lar da quarta-feira às 20 horas. E aí eu começo para que a gente se pergunte: será que estamos vestidos adequadamente para receber Jesus? É uma pergunta. Se nós estamos ou não vestidos adequadamente para receber Jesus, quais são essas vestes? Que roupas que Jesus espera de todos nós? Será que ele espera uma roupa luxuosa? Ou será que ele espera uma veste simples? O que ele espera de nós? Ou será que essa veste que ele está falando, lá na parábola do festim de bodas, ele está falando da nossa roupa da alma? Aquela que ninguém pode ver se não prestar atenção. Aquela que só nós conhecemos. Será que é dessa? É claro que é. É aquela veste que nós levamos dentro de nós. O festim de bodas, ele é aquela parábola de Jesus, né, em que acontece um casamento. Né? É aquela parábola que Jesus falou assim pra gente: o reino dos céus se assemelha a um rei, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Porém, estes recusaram-se a ir. Então o rei chamou os convidados e os convidados recusaram-se a ir. Será que é preciso dizer quem é esse rei? E quem são esses convidados que se recusaram a ir? É óbvio que Jesus, na sua parábola, ele se refere a esse rei numa analogia, numa comparação a Deus. A Deus que convida todos nós para o reino dos céus, para a felicidade eterna, e nós que a todo momento, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelo nosso estilo de vida, ou por aquilo que procuramos, recusamos esse convite. Então, nessa parábola, Jesus está falando de nós e de Deus. Então ele conta na parábola que esse rei ele preparou o jantar das bodas
e alguns preferiram ir às suas casas de campo e outros aos seus negócios. Então aqueles que o rei convidou, né, que no caso é Deus, e essas pessoas que ele convidou, que somos nós, na parábola Jesus disse que alguns preferiram ir às suas casas de campo e outros preferiram ir aos seus negócios. E não é como funcionam as distrações da nossa vida hoje? Muitas vezes Deus está nos chamando à caridade, está nos chamando à prática do amor, está nos chamando à tolerância, à humildade, mas nós preferimos manter o nosso estilo de vida orgulhoso, vaidoso e egoísta. Essas são as distrações dos nossos dias de hoje. Então nós preferimos ir aos negócios, ou seja, ir àquilo que importa pra gente aqui nessa vida material. Ou quando ele fala assim, ele preferiu ir à casa de campo, preferiu ir viajar, preferiu ir pra balada, nada que isso seja errado. Óbvio que a gente pode viajar, a gente pode ir pra balada, a gente pode fazer aquilo que quiser. O que a gente não pode é fazer com que essas distrações elas se tornem o parâmetro da nossa vida, se tornem a régua de valores da nossa conduta, dos nossos pensamentos. O rei então mandou chamar a todos que fossem encontrados às margens e fossem convidados para a festa, os bons e os maus. Já que aqueles que ele convidou de primeira não foram, ele mandou chamar a todos que se encontrassem às margens, à periferia da sociedade, os bons e os maus, todos. E aí vem o título do capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então quando ele manda chamar a todos, muitos os chamados, porque o reino dos céus é para todos. Ninguém vai ficar de fora. Todos vão entrar, cada um a seu tempo. Só que de todos esses que entraram, um deles não estava vestido com os trajes nupciais, que era uma das normas de etiqueta ali da festa do rei, da parábola que Jesus estava nos contando. E o rei ordenou que ele se retirasse. E aí poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. E isso, essa roupa, essas vestes nupciais que o convidado não vestia, é óbvio que é uma analogia. Não é a roupa física. É com qual intenção ele foi. O que ele levava no coração. E aí eu volto a perguntar, com qual roupa devemos estar vestidos para acessar o reino dos céus? É óbvio que é com a roupa do amor, a roupa da humildade, a roupa da benevolência, da caridade, a roupa da tolerância. E o Evangelho, ele finaliza assim: no entanto, não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da única túnica nupcial que importa, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, toda a lei se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esse é só um esquenta do tema, apenas algumas reflexões para que vocês, entre hoje, segunda-feira, e quarta-feira às 20 horas, quando nós realizamos todas as quartas do ano, né, o nosso Evangelho no Lar, numa live que acontece todas as quartas do ano às 20 horas, para que vocês tenham tempo de ler os itens 1 e 2 do capítulo 18, estudar o assunto, escutar essas primeiras reflexões que eu trouxe para vocês, mas o principal é que vocês mesmos reflitam sobre o tema. Pensem como que
essa parábola e o que nos disse Jesus há quase 2000 anos impacta na nossa vida hoje. Porque o Evangelho ele não pode ser letra morta. Ele tem que valer para a época de Jesus e tem que valer para hoje. Então, eu espero que vocês leiam os itens 1 e 2 do capítulo 18. É tudo curtinho. Escutem essas reflexões. E eu aguardo todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar, onde aprofundaremos esse tema e discutiremos muito mais. Um excelente ano para todos vocês, com muito Jesus no coração e muita reforma íntima em prática, que é o que a gente vai buscar aqui o ano inteiro. Um beijo a todos e até quarta-feira.